Qual a chance de o Corinthians ter 5 bilhões e meio de reais com name rights do centro de treinamento, do seu estádio e de um patrocinador master? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece essa história e fala também sobre Abel Ferreira. O técnico do Palmeiras enfim se pronunciou sobre aquele acordo com o Al-Sadd e também a respeito da possibilidade de ir embora no fim da temporada. Informação exclusiva: John Textor está cada vez mais longe de seguir como dono da SAF botafoguense. Vou te contar também quem são os 3 interessados na compra da SAF do clube. Para completar, o Flamengo consegue melhor campanha em 2025 do que a campanha de Jorge Jesus no Brasileiro. Tem também novidades importantes sobre Henrique Carmo, o atacante do São Paulo que estava quase sendo negociado, e tem uma reviravolta importante para ser explicada. Para completar, o próximo técnico do Santos, Cuca corre risco de demissão no Galo? Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em primeiro lugar, queria desejar uma grande semana, depois pedir para você deixar like e se inscrever no canal. É super importante para que o canal continue crescendo e chegue para mais pessoas. Então, se você gosta do meu trabalho, não esquece de dar essa força. O último pedido para você fazer parte do meu grupo do Telegram. Já são mais de 22 mil pessoas recebendo dicas diárias absolutamente gratuitas, para que você, na hora da sua fezinha esportiva, tenha mais elementos e possa se dar melhor, beleza? Não vai pagar nada, já clica no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, qualquer um deles vai te direcionar para o nosso Telegram e a partir daí você se inscreve para receber nossas sugestões. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro, que espera para essa semana, a chegada de Luis Sinisterra, atacante colombiano de 26 anos de idade que pertence ao Bournemouth. Cruzeiro e Bournemouth chegaram a um acordo por empréstimo do jogador. Dos mais interessantes, atleta que havia custado ao Bournemouth 140 milhões de reais. Bora falar também sobre a demissão de Kleber Xavier. O treinador não é mais o comandante do Santos. 14ª troca de técnico no Brasileirão em apenas 20 rodadas. Queria destacar também que os 4 jogos desse domingo do Brasileirão tiveram vitórias dos visitantes. O Galo perdeu para o Grêmio por 3-1, o Santos levou 6-0 do Vasco, o Internacional perdeu para o Flamengo por 3-1, enquanto o Botafogo tomou 1-0 do Palmeiras. Quero contar também que o Vasco conseguiu marcar 6 gols pela primeira vez desde 2008. Com uma curiosidade, 6 gols em cima do Santos vieram sem Verratti, que é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada. A saideira do giro de notícias: o Grêmio está negociando a contratação de Marcelo Groi. Até por isso pretende se desfazer de Gabriel Grambi, já uma negociação em andamento. O nome do clube interessado não foi revelado. Quero te responder agora se existe alguma chance de Cuca ser demitido no Galo. Informação ou pergunta que me foi feita por pelo menos 3 pessoas diferentes durante a live do Nicola na noite desse domingo. Acabando a live, consegui conversar com uma fonte atleticana para saber se existe algum risco pro treinador. Confesso que até fiquei um pouco surpreso com essas perguntas, porque apesar da derrota nesse domingo para o Grêmio dentro de casa, derrota feia, triste, de virada, para um time que até semana passada havia perdido para o Sport lanterna do campeonato, é um Atlético que está vivo em 3 competições, joga o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. É verdade também que é um Galo com dificuldades. O Atlético no Campeonato Brasileiro vai mal, é só o 11º colocado. Na Copa do Brasil passou mesmo perdendo em casa para o Flamengo, na Sul-Americana passou perdendo para o Bucaramanga dentro de casa, embora nas quartas de final já tenha aberto a eliminatória vencendo o Godoy Cruz em casa. O time não se organiza, o time tem muitas dificuldades, toma muitos gols de bola parada e também dentro de casa não tem mostrado a mesma eficiência que marca os trabalhos do Cuca, né? São 3 derrotas nos últimos 5 jogos na Arena MRV. Mas, para responder a pergunta, não há nenhuma chance de o Cuca ser demitido por agora. Isso nem é cogitado, discutido internamente. O Cuca segue bem avaliado e vai ter a oportunidade de seguir nas eliminatórias contra o Godoy Cruz e depois diante do Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o próximo técnico do Santos com a demissão de Kleber Xavier. A grande pergunta que fica é:
quem Alexandre Matos e Marcelo Teixeira vão contratar para assumir o Santos, que vem de uma goleada estratosférica, 6-0 para o Vasco, em pleno Morumbi, gente de mais de 54 mil pessoas e uma arrecadação superior a 4 milhões de reais. Pois bem, o Santos anunciou nesse domingo a demissão apenas do Kleber Xavier. Todos os demais auxiliares que compunham a comissão do Kleber ficam. São eles o César Sampaio, o Fábio Maceredian e o filho do Tite. Isso faz com que muita gente importante no Santos esteja convencida de que o plano A do presidente Marcelo Teixeira é convencer Tite a assumir o Santos. Eu cheguei a ouvir de um aliado do presidente que o Tite era o plano A, que o Tite era o alvo quando da contratação do Kleber Xavier, mas por conta de um problema de saúde pessoal, o Tite não pôde assumir e acabou se optando pelo Kleber Xavier. Já a torcida escolheu seu nome, Jorge Sampaoli. Logo depois do intervalo, quando o Santos ainda perdia por apenas 1-0, já tinha muito torcedor do Santos no Morumbi pedindo a contratação do treinador argentino, que chegou a conversar com o Alexandre Matos, chegou a demonstrar a intenção de fechar, mas depois passou a fazer uma série de exigências financeiras bastante altas. Outro que corre por fora, Juan Pablo Vojvoda, desempregado desde que foi demitido do Fortaleza, chegaria num custo bem menor e com ótimos serviços prestados no futebol brasileiro. Só para completar, registrar o choro do Neymar depois da derrota por 6-0, foi consolado pelo técnico Fernando Diniz do rival Vasco. Na coletiva, o Neymar mostrou bastante chateação, falou de tristeza, vergonha e disse que está bastante incomodado. Quero falar agora sobre uma reviravolta no São Paulo. Tricolor que alguns dias atrás aceitava negociar o Henrique Carmo por empréstimo, agora está decidido a dar mais oportunidades ao atacante. Ponta de 18 anos de idade, revelado em Cotia e que teve duas propostas recentes. Primeira delas do PSV, empréstimo sem custos. São Paulo não gostou. Depois, Wagner Ribeiro, que é seu representante, trabalhava para que o clube holandês oferecesse 1 milhão de euros pelo empréstimo e mais 6 milhões de euros fixos. Não deu nem tempo de essa proposta ser aceita ou não. É que o Henrique teve 33 minutos para jogar no empate em 2-2 contra o Sport na Ilha do Retiro no sábado e deixou excelente impressão. Foi dele a assistência para o gol do Lucas Moura e nesses minutos em campo o Henrique enfim conseguiu responder, jogando bem pelo time principal, algo que não havia acontecido. É bem verdade também que com o Zubeldia, atletas da base não tinham tantas chances. O Henrique, a partir desses 33 minutos diante do Sport, começa a colocar um ponto de interrogação nos dirigentes do São Paulo e também no técnico argentino, e deve ganhar mais oportunidades. Não na terça-feira, no jogo contra o Atlético Nacional, partida absolutamente decisiva, que vale a classificação para as quartas de final da Libertadores, mas para a sequência da temporada, especialmente nos jogos do Campeonato Brasileiro. Atleta, como eu contei, só 18 anos de idade, no elenco profissional. Ainda não havia nem sequer feito gol, nem dado assistência, a primeira assistência já confirmada no Sub-20. Nessa temporada são 8 jogos e 3 gols. Antes de gravar o vídeo eu conversei com o Wagner Ribeiro, que contou que está viajando com a família em Punta Cana, volta na quarta-feira e a partir daí vai querer entender os projetos do São Paulo para definir o que fará com o jogador. Só para completar sobre o São Paulo, mais duas curiosidades. Matheus Alves fez gol e deu assistência na vitória do CSKA por 3-1 contra o Dinamo no Clássico de Moscou do Campeonato Russo. Lucas Ferreira estreou com a camisa do Shakhtar Donetsk, jogou apenas 2 minutos, os 2 minutos finais na vitória por 2-0. E o Flamengo de Filipe Luiz acaba de entrar para a história como dono da melhor campanha do Flamengo no primeiro turno de Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. 19 jogos e 43 pontos conquistados, um a mais do que o Flamengo de Jorge Jesus de 2019. A campanha do primeiro turno do Fla em 2025 teve 13 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas. O Flamengo é líder e também dono do melhor ataque, 36 gols pró, e da melhor defesa apenas 9 gols sofridos. Com o JJ naquele time super badalado, o Flamengo havia somado 42 pontos no turno inicial. A última dessas vitórias do Flamengo de Filipe Luiz, 3-1 contra o Internacional, vitória incontestável. O Fla chega a abrir 3-0, passeando, criando várias oportunidades. No final da partida até tira um pouco o pé. É bem verdade que o Internacional, por sua vez, entrou com o time reserva, pensando na partida de quarta-feira contra o próprio Flamengo, válida pela Libertadores da América. Pedro marcou 2 vezes nesse domingo,
o Plata acrescentou o gol final que deu a vitória por 3-1, um único gol do Internacional, marcado já no finalzinho nos acréscimos por Borré. Só para completar, queria destacar que Danilo e De La Cruz voltaram a jogar pelo Flamengo, recuperados de lesão, e podem ser alternativas para o rubro-negro nas próximas partidas. Tabela de classificação do Brasileiro, nesse momento tem o Flamengo com 43 pontos na liderança, Palmeiras é o segundo com 39 e um jogo a menos do que o Fla, Cruzeiro é o terceiro com 37 pontos. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que a chance de John Textor recomprar o Botafogo parece cada vez menor. Informação que eu tenho é de que a relação do Textor, especialmente com representantes do Fundo Ares, um dos principais responsáveis pelo Grupo Eagle, é péssima. E parece ser inviável que o Textor consiga a recompra do Botafogo junto ao Grupo Eagle. Diante desse cenário, a Associação do Botafogo já trabalha na possibilidade de encontrar um novo dono para o Botafogo. Há uma preocupação grande dentro do Botafogo em relação a essa instabilidade no poder. E já há 3 interessados, informação super importante a partir de agora. Primeiro, que está disposto a comprar a SAF do Botafogo é Juca Abdala, um mega banqueiro brasileiro que é dono do Banco Clássico e um dos maiores acionistas individuais da Petrobras, além de ter participações relevantes em empresas como Eletrobras e CEMIG. Há também um grupo italiano que já demonstrou interesse em comprar as ações do Botafogo SAF. Para completar, o filho de um rei de um dos Emirados Árabes também está na parada. Confesso que me surpreendi com tantos interessados e fui questionar uma fonte botafoguense que lembrou, abre aspas, o Botafogo é um ativo valorizado e com muita gente de olho e não vai sofrer por brigas de sócios internacionais. Também não vamos ficar na mão de banqueiros estrangeiros que só querem sugar todos os valores do Botafogo, fecha aspas. Vale a lembrança também de que o Botafogo é o atual campeão brasileiro da Libertadores da América, tem em ativos, só com atletas, mais de R$1 bilhão e vai faturar em 2025 certamente na casa de R$1 bilhão e 200 milhões. Bora falar agora sobre o futuro de Abel Ferreira. Depois da vitória super importante do Palmeiras contra o Botafogo 1-0 no Newton Santos com gol de Felipe Anderson, resultado que colocou o Palmeiras na segunda colocação do Brasileiro, o Abel Ferreira resolveu abrir o jogo sobre uma série de temas importantes. O primeiro deles, relação com o Al Sadd. Fui o primeiro a contar para vocês algumas semanas atrás que o Palmeiras, entendendo que o Abel tinha um acordo com o time Qatari e corria o risco de tomar uma punição, que o Palmeiras se acertou com o Al Sadd. Esse acerto envolveu a participação do Giovani, atleta formado na base do Palmeiras e vendido para o Al Sadd. Havia uma composição financeira que precisaria ser feita. O Palmeiras abriu mão desse dinheiro para que não houvesse a execução da punição na FIFA, facilitando e ajudando a vida do Abel. O Abel respondeu que na oportunidade, a decisão da sua família foi absolutamente decisiva para que ele ficasse no Palmeiras, abrindo mão de trabalhar no Catar. E foi perguntado também na noite desse domingo, o Abel, sobre a possibilidade de deixar o Palmeiras, a frase, abre aspas, o mais importante é que o Palmeiras ganhe, porque as pessoas passam, mas o Palmeiras vai permanecer comigo ou, como diz o outro, semigo. E aí, é óbvio que ele falou em tom de brincadeira, esse semigo, né? Ele completa afirmando que a decisão final sobre renovar ou não o contrato que se encerra em dezembro vai caber a seus familiares, no caso a sua esposa e as 2 filhas. Eu sei que uma das filhas do Abel vai estudar no exterior, mas a esposa e a outra filha estão absolutamente adaptadas à cidade de São Paulo e à vida no Brasil. E isso pode ser determinante para a extensão do contrato. Só para arrematar, é importante registrar também que o Palmeiras tem a melhor campanha, ou melhor, o melhor aproveitamento entre os times da Série A pós-Copa do Mundo. São 7 jogos com 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 81% de aproveitamento dos pontos. Palmeiras que venceu o primeiro time no G6. Todas as outras vitórias do Verdão no campeonato atual eram contra os times mais abaixo na tabela de classificação. Hora de falar sobre o Corinthians, para te explicar que história é essa de que o Timão pode receber, num futuro não tão distante, 5 bilhões e meio de reais. Essa história tem a ver com a eleição para presidente. Não nessa segunda, na próxima a gente vai conhecer o sucessor de Augusto Melo.
Nos últimos 2 meses, o Osmar Stabile ficou como um presidente tampão, embora o Osmar seja candidato e a eleição vai se dar apenas entre membros do conselho, ou seja, os conselheiros deliberativos do Corinthians vão eleger o próximo presidente. Um dos candidatos é André Castro, alguém absolutamente desconhecido da política corintiana e que se lançou candidato prometendo, garantindo ter um fundo estrangeiro que topa colocar esses 5 bilhões e meio de reais no timão. Como é que se daria esse aporte? Segundo André, com a compra dos name rights do estádio, com a compra dos name rights do centro de treinamento, além de patrocínios na camisa. Quero te contar um pouquinho sobre quem é André Castro, tá? Antes só contar que essa notícia gerou enorme desconfiança entre membros do Conselho Deliberativo e sócios do Corinthians, todo mundo entendendo como uma grande mentira. Para se defender, o André assegurou, por meio de uma carta enviada ao Romeu Tuma Júnior, presidente do CD, e ao Miguel Marques, presidente do CORE, que vai apresentar garantias da existência desse fundo e dessa bolada antes da eleição. De qualquer forma, é importante contar quem é esse cidadão, que é conselheiro do Corinthians desde janeiro de 2024 e atua como assessor financeiro. Ele trabalha para um escritório que presta serviço à XP, ou seja, ele não é da XP nem funcionário da XP, e sim um escritório menor. Mas seu histórico recente não é dos melhores. O André Castro foi processado pelo Banco Bradesco recentemente pelo não pagamento de 250 mil reais pela compra de um apartamento, e o pior vem agora. Ele apresentou um atestado de pobreza na qual se declarava pobre no sentido legal do termo para que não tivesse que pagar custas dos processos aos advogados. E aí você tira suas próprias conclusões. Será que esse cidadão tem relações com alguém que pode colocar 5 bilhões e meio de reais no Corinthians? Só para completar, além do André, devem concorrer à presidência na próxima segunda-feira Osmar Stabile, Roque Cittadini e Ilmar Schiavenato, que tenta buscar apoios de pessoas ligadas a Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de fazer parte do meu grupo do Telegram, beleza? O link está na descrição do vídeo e no comentário fixo. Abraço, tchau!